Oi, gente, a gente estava se despedindo, cancelou, né, a despedida, porque a gente está recebendo aqui o deputado Batente Roure. Muito obrigada pela sua presença. Já anunciamos há umas 3 semanas, não deu certo, né, deputado? É mas verdade. Hoje, graças a Deus. Estou com vergonha de você. Que é isso, deputado? Não, é verdade. O seu trabalho é um trabalho muito bom. Você sabe que nós temos o maior carinho por esse trabalho que é feito. Bastante criterioso, sério, consequente, né? E nós precisamos valorizar pessoas que estão no mundo da imprensa, que trabalham de maneira criteriosa, principalmente a área do esporte, né? Que é tão relevante no dia a dia da nossa população. E muitos temas interessantes acabam passando desapercebido. Eu conversava aqui com o Fábio antes de entrar aqui no estúdio, se o programa de vocês já haviam comentado com os nossos ouvintes sobre as transferências dos recursos do Fundo do Esporte. Existe um Fundo de Esporte, né, que se utiliza para finalidades esportivas mais diferentes e que agora recentemente transferiu um valor considerável para o esporte, é um valor considerável, para uma rubrica geral, que é a rubrica de gastos do governo do Distrito Federal. Praticamente acabou aquilo que, inclusive, dava muito fôlego à Secretaria de Esporte fazer algumas questões. E outros temas, como dos boleiros, como a gente estava discutindo aqui, a questão do futsal, eu creio que temos que ter esse olhar bastante detalhado sobre os recursos públicos que são canalizados para a atividade esportiva, né? Por exemplo, as questões das licitações, das PECs, dos circuitos inteligentes. Vocês têm que estar manuseando esse tipo de informação, porque é muito importante para toda a população. A gente estava até comentando aqui, deputado, assim, a falta de apoio das outras mídias também, porque assim, não adianta a gente falar, só a gente falar, né? Então, com certeza, vamos nos inteirar, vamos nos adentrar, né, nessa questão aí. Inclusive, essa do fundo, eu gostaria até que o senhor explicasse para a gente, assim, se o senhor tem números, quanto que a gente está perdendo, vamos botar assim. O Fundo do Esporte foi um dos fundos recentes que mais tornou operacional. Nós temos alguns fundos, vamos explicar o que é um fundo. O fundo é uma fonte que extrai recursos, sempre num determinado percentual, que é canalizado para aquela finalidade, né? Por exemplo, Fundo de Apoio à Cultura, né? É um fundo de quase 60 milhões ano, quer dizer, um montante de recurso muito relevante para a atividade da cultura. Se apresenta projetos que são selecionados. O Fundo do Esporte é uma rubrica bem menor, não chega a 10% disso, uma rubrica que se estima em torno de 3, 4 milhões, um pouco mais, um pouco menos. Esse é mais ou menos uma rubrica muito pequena, mas que tem no esporte uma vitalidade muito grande para ser utilizado em várias modalidades, né, com o apoio da Secretaria do Esporte, é ela que gerencia esse recurso. E você pode conversar com a Leila, com a Ricardo, eles vão demonstrar as coisas importantes que eles têm feito exatamente com esse recurso e que infelizmente foi retirado. E qual é a vantagem do fundo? Só para concluir a parte conceitual de fundo, porque o orçamento ele é uma peça de gestão pública do recurso público que dura um ano. Dura um ano. Esse recurso, por exemplo, se você chega ao final do ano, aquilo que você não empenhar para entrar em restos a pagar no ano subsequente, morre. Ah, mas tinha tantos milhões para isso, desapareceu, desviou. Provavelmente foi canalizado para outras finalidades. A gente tem que entender aí o conceito. Mas a gente conversou sobre isso no ano retrasado, lembra? Numa audiência, nós conversamos sobre isso, que iríamos perder esse fundo
por falta de projetos. Sim, mas recentemente a Secretaria do Esporte utilizou parte do recurso e foi extremamente importante para ela. E o saldo remanescente foi transferido, foi isso que aconteceu. Então, o que ocorre? O fundo é um recurso que você apura ele no final do ano e transfere para o mesmo fundo no ano subsequente. Ele não perde, esse é um recurso que, se não é gasto naquilo que se propôs, ele transfere-se para o ano subsequente para ser gasto. Assim como é o Fundo da Cultura, né? E nós temos vários tipos de fundos. Por que nós estamos perdendo, deputado? Porque o governo apresentou um projeto de lei, o chamado Projeto de Lei Complementar 95, que está transferindo, exceto um outro fundo que foi excluído, por exemplo, o Fundo da Assistência Social. O Fundo da Assistência Social, me parece que aí por volta de 36, 38 milhões de reais, que é um recurso considerável para a política da assistência social, né? O Fundo da Criança e do Adolescente é um outro fundo, né? Então, nós temos vários tipos de fundo, né? E esses fundos são, em geral, associados a políticas específicas, né? Fundo, por exemplo, habitacional, que é um outro tipo de fundo. Tem o fundo da Procuradoria, por exemplo, que é o recurso, se você chegar lá, um prédio que paralisou, mas que boa parte daquele prédio foi construído com os recursos do fundo. Essa lei complementar, ela passa por votação? Passa por votação. Já foi votado lá Já na foi na votado, casa? já foi votado. A gente lá, infelizmente, a gente sempre destaca aqui, viu, deputado, que nós temos 3 parceiros do esporte. É o senhor, o Ricardo e o Júlio. Esse ano, especificamente, como temos recebido ligações, tá, de outros deputados que têm um monte de projeto para o esporte. O senhor deve saber melhor do que eu como esse povo no ano pré-eleitoral tem projeto para o esporte, né? Só que eles querem assim, usar o esporte para se promover, eles não querem promover o esporte. Né? E aí a gente esbarra, por exemplo, eu posso ir lá no seu escritório, você faz uma matéria? Não. Por que vocês não entram na frente parlamentar para o esporte? Ninguém quer, sabe por quê? Participamos de uma reunião há pouco tempo, né, Fábio? Não dá visibilidade única, é um conjunto. Então, assim, como é que a gente fica com uma casa de 24 deputados, né, onde 2 fazem um trabalho muito bacana, um faz um trabalho bacana, e os demais apertam a tecla dane-se para o esporte? Olha, eu tenho uma visão que eu acho que, na realidade, quem escolheu os parlamentares foi a população. E ao longo da trajetória, a gente aprende a conviver com aqueles que são mais proativos, mais identificados, ou aqueles que vão por tabela. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de conscientização e de envolvimento deles, né? E porque, querendo ou não, são pessoas que estão na vida pública, querendo ou não, eles vão influenciar de alguma maneira. E deixe que a população, no tempo certo, defina as suas opções pelo certo ou errado, mas é a população que define, né? E aí a gente tem que aprender a respeitar. E acho que essa proximidade, por isso que as grandes empresas sempre têm a sua assessoria parlamentar, as grandes corporações, militares, bombeiros, têm a sua assessoria parlamentar. Então, esse convívio é extremamente relevante, né? Esse convívio de poder evitar que essas coisas aconteçam. Veja bem, esse PLC, eu particularmente votei contra ele. Então, quando você vota contra, é muito ruim você fazer uma emenda retirando esse ou aquele, porque parece que você vota contra, mas não é bem um contra. Então, sabe, e alguns colegas votaram favoravelmente e retirou alguns fundos. Você entendeu? Então, esse é um outro caminho. Agora, o mais importante, a população está acompanhando, porque às vezes a canalização para o recurso, para essa ou para aquela finalidade, talvez venha justificar, né? Se você está lá querendo comprar um equipamento de tratamento de câncer, fortalecer isso, fortalecer aquilo, vamos debater, vamos discutir. O importante
que eu quero aqui destacar é o debate, é o acompanhamento, é a presença, é um incômodo, né? E aí na secretaria, no caso, a Secretaria de Esporte tem por obrigação levar isso também a público. Nem sempre a mídia, né, nem sempre os veículos de comunicação ficam sabendo das coisas antes que elas aconteçam, né? É então, verdade. assim, a Secretaria de Esporte que tem, teoricamente, e aí vamos colocar, as pessoas que ali estão, elas estão para defender os interesses do esporte. Então, essas pessoas, elas têm por obrigação, né, trazer isso para o debate, informar o que está acontecendo. E não depois deixar passar, né? Kátia, eu acho que isso aí é um pouco mais complexo. Até mesmo porque nós sabemos que quem está ali, a Secretaria de Esporte, ela está representando o governo. Eu acredito que falta um pouco mais, nós, como população esportiva, nos aproximar mais dos projetos, acompanhar mais. Acho que nós acompanhamos pouco. Nós nos prendemos muito no nosso dia a dia e esquecemos o todo. E é um pouco daquilo que a gente falou. O todo, ele beneficia todas as modalidades. Isso que o deputado Vazim está colocando aqui é uma coisa muito séria. Dá exemplo. Se nós tivermos hoje 100 mil reais, nós fazemos um campeonato brasiliense do sub-7 até o master masculino, do sub-17 até o adulto feminino. Com 100 mil, deputado. A gente faz uma competição. Nós estamos falando no universo de 3 milhões e pouco. Quantos projetos, quantas opções nós teríamos para contemplar? E nós falamos aqui mais cedo. O esporte não é simplesmente o esporte. O esporte, ele é saúde, ele é educação, Exatamente. ele é integração social, ele é segurança. Social. Então o esporte, né? o esporte ele tem várias ramificações, ele é intersetorial. E nós temos que nos atentar a esses detalhes. E eu fico muito feliz, deputado, vendo que o senhor está super atento a esses detalhes, vem nos passar essa informação, que eu particularmente, vou ser bem sincero, eu não me atentei a essa informação, mesmo estando ali dentro, né, estando mais envolvido, mas eu não me atentei. E é uma coisa que a gente tem que jogar na mídia sim, Kátia. A gente tem que entrar a fundo nessa questão. Por exemplo, vou trazer aqui, Kátia, uma questão que todos preocupam. Por exemplo, a Nova Cap, ela está nesse momento concluindo um processo licitatório de PECs, de equipamentos inteligentes e de parques infantis, que são modalidades em diferentes faixas etárias. O circuito inteligente, me parece que é o nome que é dado para aquele equipamento que é para jovens. A PEC é para o pessoal da terceira idade, né? Está lá uma parte desse processo, são de diferentes licitações, estão lá paralisadas. Nós temos outros problemas em escolas, coberturas de quadra, que é um assunto que eu sempre debato. Nós estamos hoje com um debate nessa área absolutamente complexo e difícil de ser interpretado. Você, por exemplo, se a Secretaria de Educação vai fazer um projeto de cobertura de quadra, o preço desse projeto, licitado, etc., ultrapassa os patamares de 500 mil reais. Hoje, se uma administração faz por carta convite, com 110 mil a 120, 130 mil reais, ele faz uma cobertura de quadra. Mas aí é onde as administrações dependem das emendas para executar. Também, mas não necessariamente emendas, tem recursos públicos que permitem a elas. Eu estou colocando isso para vocês perceberem a magnitude da discussão. Eu trouxe aqui, lembrei, porque foi uma matéria recentemente votada na Câmara, e a gente precisa aproximar de quem está na militância da atividade esportiva com aqueles que estão operando o recurso público. Nós temos, por exemplo, o ano passado eu fiz algumas emendas para reformas de estádios, pequenas reformas, não foi recurso tão significativo, acabou não conseguindo executar, não dando desdobramento, apesar das necessidades. Tem estádios, eu passei ontem aqui em Taguatinga, ali para aquele ginásio, perto daquele campo que tem ali
próximo. Cerejinho? O Cerejinho. Gente, aqui eu nem entrei, porque faz tempo que eu não entro ali dentro. É deplorável, no encruzilhada de das nossas 3 maiores cidades, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Um equipamento podendo ser extremamente utilizado, está sucateado, o prédio lá, até se for lá com o cal, fica mais bonito do que deixar a atual pintura. Não é uma coisa de abandono, isso dói o coração da gente. Eu sinto, porque o que a gente vai querer da nossa juventude? Olha, ontem eu visitei 2 escolas, lá em Ceilândia. Visitei a escola classe 15 e a escola classe 25. Uma das escolas, eles trabalham com aluno tempo integral. 10 horas o aluno fica na escola. A escola tem mais ou menos quase 500 alunos, né? Essas crianças que amanhã vão estar aqui nos nossos lugares. E o que eu espero, se eu não trabalhar para dar a ela condições dela ter uma qualidade de ensino e uma qualidade também para lazer, para divertir, porque não é só estudar no livro, né? O desenvolvimento motor dela, o desenvolvimento físico, né? O Fabinho aqui definiu o papel que o esporte tem, né? Eu, por exemplo, tenho pressão alta, se eu não caminhar com frequência, não basta o remédio. O remédio só... Não, e aí, isso que eu estou contando aqui, eu bato muito nessa coisa de emenda e administração. Infelizmente, a gente fica por conta disso. Muitas vezes o senhor consegue destinar uma emenda, um exemplo, né? Como para uma reforma de uma escola, e chega lá aquela administração que não tem o seu apoio naquela administração, não executa. Isso. E aí, assim, a gente fica sem... A população fica sem saber, porque tem que ter um mecanismo que obrigue. Cátia, eu estava conversando ontem com um grande advogado e ele falou o seguinte para mim, e é o que eu tenho agora, o momento que o país está atravessando, é a minha percepção. Essa lei 8666, na minha opinião, veio para beneficiar os grandes empresários. Ela é para beneficiar os grandes empresários. Porque quem quer corromper, quem quer fazer uso errado do dinheiro público, com qualquer lei que fizer, ele vai fazer. Agora, quem quer trabalhar certo, fica amarrado por causa da lei, por causa da burocracia da lei. Dá um exemplo. Nós temos modelos de cobertura de quadra, 500 mil num órgão. Se nós fizermos por uma administração, vamos dizer, chega a 130, 150 mil. Podemos, às vezes, uma empresa local ali, dar um valor menor numa licitação ali. E conseguir, aquece a economia local, você faz um serviço muito abaixo do preço que está estipulado em alguma... Muitas vezes muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Enfim, nós estamos passando por um momento no país que é um momento de reflexão, de nós revermos os conceitos que estão aí estabelecidos. Está provado por A mais B que a maioria das leis que foram pregadas ali atrás foram para beneficiar grandes empresas que estão ricos hoje. E que tudo está sendo hoje tirado debaixo do tapete e mostrando. Mas aí, Fábio, assim, óbvio, a população tem que tomar... Ela tem que estar por dentro dessas coisas, né? Eu concordo com o deputado. Mas, pelo amor de Deus, você passa por um processo eleitoral, as pessoas te vendem uma coisa. Quem faz essas leis? Não sou eu, não é você, são os deputados. Aí você vê, como a gente tem comentado desde o início do ano, eu tenho várias ligações aqui, e-mails, de pessoas querendo que eu vá à Câmara, porque ela tem um projeto bacana, e eu já falei, eu não vou. Deputado, quantas vezes o senhor já me viu circulando naquela Câmara? É verdade. Não vou. Primeiro que eu tenho mais o que fazer. Segundo, que eu não estou em Câmara para puxar saco de deputado. Não estou. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí o cara tem um puta de um projeto, segundo ele. Eu é que tenho que me deslocar para ele apresentar o projeto, que é um projeto para promover ele e não o esporte. E aí são essas pessoas que fazem essas leis. E aí a população tem culpa? De certo modo, a gente é culpado porque acaba acreditando num aqui, no outro ali e vota. Agora, Cátia, eu queria sugerir que vocês aqui têm um alcance, um público que tem um alcance, que vocês pudessem dar, por e-mail mesmo, né, ou WhatsApp, a gente passando para vocês as planilhas de execução dos recursos públicos na área do esporte.
Isso é muito importante. Seria interessante você, olha, foi empenhado o recurso tal, para a quadra tal, né? Dar essas pequenas notícias e também fazer essas solicitações. Por exemplo, chamar um dos diretores que cuida da promoção da verba de publicidade, verbas de eventos do DRB, para eles apresentarem, né? Para eles apresentarem como é que estão gastos, né? Nós pusemos alguma coisa na Lei de Diretriz Orçamentária. Esse acho que é um bom espaço para fazer esse debate. Agora, eu vou dizer para você que não é só a questão do esporte. Eu acompanho essas audiências de avaliação de metas, de execução de orçamento. Elas, em geral, são extremamente esvaziadas e são fundamentais para a vida da cidade. São fundamentais. Por exemplo, a Secretaria de Educação, né? Qual é a programação de investimento que eles têm? Vamos perguntar isso, são coisas, né? Claro, não é o motivo aqui desse debate, né? Por exemplo, uma das coisas que eu batalhei, e pelo visto foi pelo menos aprovado na forma de emenda agora na Lei de Diretriz Orçamentária, sempre quando chega o mês de agosto, o governo do Distrito Federal, ele envia para a Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, que é uma organização do Ministério do Planejamento, ali no final da W3 Norte. E ali o governo vai dizer como ele distribui os recursos. Aí eu estou falando recursos só para segurança, na ordem aí próxima a 8 bilhões de reais. Ali ele vai dizer, olha, isso aqui vai para pessoal, isso aqui vai para custeio, isso ali vai para investimento. Aí Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Então nós conseguimos agora, na Lei de Diretriz Orçamentária, que o governo, antes de enviar, faça uma audiência pública para apresentar para a sociedade como é que ele está pensando. E alguém lá, sei lá, da Associação dos Moradores do Cruzeiro, da Gariroba, diz, não, eu discordo, não é isso, a não. A população tem que participar mais. Temos. Tem Aí que participar. A sociedade cidadã, ela exige a participação. Né? O ponto crucial é as finanças. Né? No governo do Cristóvão, a gente teve aquela modalidade de orçamento participativo, que aquilo lidava apenas com orçamento de investimento. Então, eu estou falando para vocês, vão ver agora se esse ano a gente já vai ter essa audiência pública, vamos ver, só na área da segurança, né? Para a população se aproximar mais de como decide a distribuição do dinheiro. Porque a gente tem que saber incomodar as autoridades, né? Não, e essa sugestão que o senhor falou, por exemplo, de mandar, de nos atualizar sempre, né? Destinamos emenda. Isso é bacana porque eu vim em São Sebastião, até comentei com o Fábio e comentei com o Jurandir. Eu acho um absurdo a desonestidade entre assessores e deputados desta cidade. Você destinar uma emenda de extrema importância para São Sebastião, que foi, né, acho que a construção de um balão, e você não ser citado, a emenda ser creditada a outro deputado. Isso é uma desonestidade fora do comum. E aí, deputado, eu sou tida como a enjoada, não chama a Kátia não, porque ela bato. Porque assim, o senhor não é de São Sebastião, mas o senhor entendeu a demanda daquela região. Nós fizemos, inclusive, lá aquele vestuário lá que tem naquele tradicional. Lá no campo sintético, fantástico. A gente tem trabalhado com isso, enfim. E se não tiver de cima, o que eu estou falando é o seguinte, a população precisa participar sim, mas a gente precisa ter um pouco menos de desonestos ali dentro, porque se você destina uma emenda isso que eu falo. E acreditam a sua emenda para um outro deputado... Ninguém vai ser honesto com grande volume de recursos quando não é no pequeno. Eu aprendi isso com meu pai. Né? Então, a gente precisa ser honesto nos detalhes, nas pequenas coisas, porque nas grandes coisas você naturalmente vai ser honesto. Esse é um grande problema que vivemos, uma crise
moral no país de grande proporção, né? Não é apenas a classe política, mostrou nesse episódio da Lava Jato grandes empresários, maiores empresários do envolvido naquilo que há mais de podre, mais de execrável, né? E gente que vive nas colunas sociais com seus ternos Armani, seus perfumes de Chanel, etc, etc. Então, mas enfim, a sociedade continua, a vida continua e a gente tem que fazer aquele gesto que Jesus fala perfeitamente, né? Aquele que oferecer um copo d'água em meu nome, pode ser que a água é tão comum que não tenha tanto valor. Na hora que você está no deserto é que você percebe o valor dele, né? Então é assim mesmo, nós temos que enfrentar esse cenário. Não, mas a gente tem que combater. A gente claro, tem que combater. Claro, essa é a razão da nossa vida. Por exemplo, boleiros. A gente comenta aqui toda semana sobre boleiros. O senhor tem... Quanto que o senhor empenhou neste semestre no boleiro? Nós fizemos uma emenda este ano de R$400 mil. 200 mil nós já disponibilizamos para a secretaria e agora no segundo semestre vai ser disponibilizado os outros 200 mil. E aí cada um dos deputados que tiveram participação eu até preciso fazer uma visita à Leila para poder ver como é que está a avaliação do trabalho sobre a execução desses recursos e os outros recursos, né? Porque a minha disposição é sempre ajudar, independentemente de quem está no governo, né? E a gente deve fazer isso em função do que o interesse público é maior do que as divergências políticas. Isso é coisa de campanha, coisa, né, em outro momento. Então, cabe a gente fazer. Agora, eu tenho trabalhado muito com os recursos destinados às escolas, né, porque são recursos menores e que têm um impacto muito grande no meio da criançada que vai amanhã estar refletindo aquilo que foi investido nela. Deputado, a gente queria, assim, o Júlio e a Leila se comprometeram, né, no ginásio lá no sábado, a estar aqui conosco no dia 26 de julho. E eu gostaria de estender o convite ao senhor e ao Ricardo, porque são os três deputados que a gente que vem nessa luta com a gente aí, principalmente por conta do programa Boleiros. Estamos muito preocupados com o programa porque ele virou lei. E é uma lei que depois de mais de um ano não foi regulamentada ainda. Então a gente sabe que no próximo semestre teremos muitos problemas. Muitos problemas. Deixa eu te dizer, Érica, eu no dia 26... Ele só me chama de Érica, é impressionante. Kátia, me perdoe. Deixa eu te dizer, dia 26 eu vou chegar, a última semana de julho, eu fiz um compromisso com a minha esposa, que nós vamos estar fora de Brasília. Mas eu vou ter o cuidado de passar para você as informações no papel, com a minha assessoria lá, vou pedir para que eles mandem no sistema. Se quiser pedir para um assessor lhe representar aqui no programa. Tá bom, eu vou pedir dia 26, né? E eu acredito que essas mesas redondas são extremamente positivas, né? Tanto o Júlio, o deputado Ricardo, a secretária Leila, a Ricarda, que está bastante envolvida, mas eu queria sugerir vocês chamarem também o responsável pelos recursos promocionais do BRB, sabe? Porque acho que essas pessoas precisam dar informações daquilo que acontece com o dinheiro que é de um banco público, sabe? A gente tem uns contatos, a gente vai é um pessoal excelente, pessoal excelente, e eles têm que entender que precisa ser dito porque é dado para um, não é dado para outro, porque faz isso, porque não faz aquilo, né? Eu acho que todas as coisas são justificáveis. Agora, a população precisa saber, né? A gente tem que democratizar, a informação e democratizar esses projetos que existem, esses programas que existem para todos. Mas eu estou inteiramente à disposição até para reforçar o que a gente está fazendo, né? Tem aí o pedido de investimento de
de grama sintética em alguns campos, né? Tem alguns campos sintéticos que já precisam de revitalização, de reforma. Tem um outro problema que eu apresentei, uma propositura, que ela carece até de respaldo legal, mas é uma tentativa de encontrar uma saída para o problema. Ali em Samambaia, um dos campos sintéticos, tem uma certa infraestrutura física, uma pequena arquibancada, banheiro, que foi totalmente depredado. Aí eu apresentei um projeto de cercamento dela. Os urbanistas são contra, mas nós precisamos encontrar um grupo dentro da própria quadra residencial para cuidar. Não é fazer daquilo comércio como virou os clubes de vizinhança. O clube de vizinhança, que é uma coisa pública, passou a ser hoje dono de meia dúzia. Nós temos que enfrentar esse debate. O Hollenberg, até nesse ponto, ele tem algumas particularidades que eu respeito ele como governador, apesar que não sou da base, sou crítico em alguns aspectos da gestão dele, mas nesse aspecto ele deveria enfrentar esse debate dos clubes de vizinhança. Por que que nós perdemos os clubes de vizinhança? Que hoje são as nossas vilas olímpicas. Exato. Né? Não adianta fazer o novo sem que a gente tenha uma explicação o que ocorreu com as nossas clubes de vizinhanças. Então a sociedade tem perdido, né, por conta desse cenário de abandono. Porque assim, eu acredito, isso é uma crença minha, tá, deputado? Neste país, onde, né, como diz o Fábio, as grandes empresas, né, sai muito mais lucrativo para essas grandes empresas e para alguns políticos e gestores, você está sempre inventando um novo do que você dando a manutenção naquilo que já está ali. Então, assim, a gente precisa realmente desse debate. E eu acho também, principalmente porque agora, como a gente vai chegar na segunda etapa do ano pré-eleitoral, talvez fosse interessante também que o senhor chamasse uma audiência pública para a gente tratar sobre isso na Câmara. Você diz das finanças na área do dos espaços públicos. Dos espaços públicos. Nós temos a ideia, Vasni, através da federação, nós estávamos discutindo, nós estamos querendo fazer o primeiro seminário de futsal do Distrito Federal. Nesse seminário, serão abordadas as políticas públicas para a modalidade, a questão dos espaços físicos para a modalidade. Exemplo, nós estamos aí finalizando 7 categorias na Taça Brasília. É a maior Taça Brasília da história da federação. Nós botamos as caras mesmo e fizemos. Finalizamos 7, faltam 5. Essas 5 nós estamos com problema de finalizar porque nós não temos espaço público disponível para essas finais. Porque não pode ser feito numa quadra comum. E as quadras comuns não têm condições para você tirar as pessoas que têm o apadrinhamento de administrações e tudo que utilizam os ginásios, que deveriam receber esses jogos de alto rendimento. Então, assim, a gente tem um problema muito sério em Brasília, a capital do país. Tem espaço público como não tem em qualquer outro estado deste país. Mas aí você esbarra nessa questão. É a quadra que não tem condições, é a arena lá de Samambaia que não, né, que fica... E os espaços estão tornando-se escassos e extremamente valorizados, né? E aí esse processo de depredação do patrimônio público, ocupação de maneira ilegal, sem cobertura do Estado, a revelia, isso foi uma prática. Agora, infelizmente, vai ser duro, mas vamos ter que enfrentar isso. Temos que enfrentar. E eu acredito que nós temos que enfrentar juntos, né? Porque, assim, é uma coisa tão poderosa que envolve até o próprio judiciário, que ao longo do tempo foi legitimando, né? Que é um exemplo maior que a questão do Sodésio. Pois é. A questão do Sodésio é um exemplo típico para isso, uma área extremamente valorizada, extremamente relevante para a comunidade Sobradinho, né, que é a sua cidade, né, Fábio? Aqui, né, e que virou lá, foi para leilão por conta de dívida trabalhista, isso, aquilo, outro, com patrimônio público, né? Então, a comunidade local... A sociedade vai ter de enfrentar um acerto de contas sobre essas coisas. Mas eu quero agradecer, viu, Érica? Eu tô... Antes do senhor... a Kátia, não. Eu tenho essa coisa, algumas pessoas não é de hoje, não é de hoje. Acho que desde que eu conheço o deputado,
eu acho que ele me acha com cara de Érica. Aí eu chego, encontro, ele fala, oi, Érica. Ele fala, não, perdão, Kátia. Mas você tem razão. Hoje eu olhei pra Kátia, ela tá com um cabelo diferente, eu achei que fosse a Érica também. Você tem razão. Olha, o Hermes de São Sebastião, o deputado está aqui ouvindo a gente, e falou, né, conversa aí com o deputado, fala da necessidade de mais um campo sintético aqui em São Sebastião, que o senhor ajudou com aquela, né, com os vestiários ali. São Sebastião... Em São Sebastião eu estou trabalhando ali ao lado da delegacia, tem a Educarte, que é um movimento, um trabalho com adolescentes em faixa de risco, convênio. Vamos sentar e conversar, eu estou à disposição, demonstrar onde é o local. Quem me conhece sabe, o meu número pode anotar aí, 998-2240-98, né? Me procure, a gente senta e conversa, vamos ver o que podemos colaborar. Eu estou inteiramente à disposição. Em São Sebastião também tem o Elias, da Casa Paulo Freire, que trabalha conosco no gabinete, bastante conhecido, que trabalha com alfabetização de adulto ali em São Sebastião, para a gente aprofundar a conversa, viu, Hermes, e encontrar resposta para esses problemas. É assumir isso como projeto de vida e fazer do esporte algo coletivo para a comunidade como um todo. A exemplo de pessoas como o Manuel. O Manuel é uma pessoa que vem sempre à minha cabeça. Você conhece perfeitamente. Conheço, Manuel da Naturezinha. É difícil encontrar com ele, mas ele sempre é a imagem de alguém que fez do esporte um instrumento educativo para o jovem. Ali em Samambaia, vamos destacar, já que o senhor falou, né? Samambaia tem o Márcio Santos, tem o Manuel, tem o Farion, tem o Cléo, né? Albuquerque. Tem muita gente. E muita gente, seu Antônio, né? E assim, é um celeiro mesmo de pessoas de bem mesmo. Inclusive, essa semana, visitando as escolas, encontrei a dona Lourdinha, que trabalhou durante um bom tempo. Hoje está cuidando de futebol de rapazes, mas ela cuidou durante muito tempo de futebol de meninas, ali no PSU. A Lourdinha trabalha como merendeira, acho que na escola classe 25, ali de Ceilândia. Então, são pessoas que deixam uma riqueza de vida, um patrimônio exemplo, né? Um exemplo de dedicação extremamente relevante. Doação. Bacana, gente. Precisamos encerrar o nosso programa. Agora é na vida real. A gente, né, vou deixar aqui o deputado se despedir, mandar suas considerações. Kátia, primeiro pedindo perdão pelos meu carinho todo especial, o seu trabalho aqui, a sua equipe. Acho que é um trabalho extremamente enriquecedor. Acredito que nós devemos dialogar com mais... de maneira mais sistemática com vocês, né? Eu quero me colocar à disposição, sempre é um motivo de aprendizado para a gente, né? Eu vou sair daqui, que eu vou almoçar lá na Ponte Alta, eu vou visitar uma instituição que cuida de dependentes químicos, e são essas motivações da vida que fazem nos sentir úteis aos semelhantes. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui no seu programa, e vou mandar os relatórios e quero combinar com você um procedimento mais sistemático. Talvez através do Fabinho aqui, que sempre está lá conosco, ele vai puxando a minha orelha e eu vou vai nos manter, produzindo assim, esse material e mandando para você. Isso é muito importante para a gente que está toda semana no jornal, no site, na rádio, falando sobre esporte. A gente agradece demais a presença do senhor aqui. Fabinho, quer mandar outro beijo? Não, já falei demais, Kátia. Só agradecer a vocês. Eu já mandei. Só um abraço aí para a galera do futebol amador, né? Agradecer a presença do deputado aí, que também está representando, e é legal essa participação, né? Vir esclarecer para a comunidade, e a comunidade que acompanha, né? Principalmente quem está na beira de campo. Verdade. Eles realmente sabem quem ajuda, quem não ajuda, né? Quem mente, quem faz. Então isso é legal, e o deputado vir aqui, né, dar as caras, é muito legal. Agradecer a presença do Fábio, né, pelo brilhante trabalho lá na federação. Reconstruiu ali, né, futebol, ia até brincar, né, para reconstruir
pediu apoio do campeão da construção, né? Pois é. Então, foi bem sacado ali, né? E parabenizar o Emerson aí. Tá começando, né? Começando, mas já a 1000 por hora, isso é legal. Empolgado, tem que ser assim mesmo. Empolgado, né? Gás novo, né? E assim a gente vai continuar com o nosso esporte aí sempre em alta, né? Parabenizar aí a todos. É isso, galera. Eu agradeço demais a participação de todos vocês. Emerson, continue com esse gás, com essa Obrigado. paixão, com essa organização. A gente vai ter sempre um prazer enorme Obrigado. em divulgar as suas competições, em fazer as coberturas, porque organização, pontualidade, né, e honestidade é tudo. Fabinho, mais uma vez, eu sempre falo que o Fábio é meu irmão. E assim, tem hora que eu tenho certeza que tem vontade de me matar. Que ele falou, onde essa louca foi me colocar? Não, tenho não, Kátia, tenho não, que a gente está nessa caminhada juntos. Mas eu te agradeço demais, viu, pelo comprometimento, por abraçar essa causa. Eu não poderia, assim, não tenho palavras para te agradecer por esse empenho. Tenho certeza que estamos no rumo certo, sim. Muito obrigada por acreditar nisso. Muito obrigada por ser essa pessoa, esse amigo fantástico. Deputado, a casa está sempre de portas abertas para o senhor. Muito obrigada. Vamos ficar de olho mesmo em todas essas situações que possam prejudicar o esporte da cidade. Nos mantém informados sempre. Cátia, posso fazer só uma observaçãozinha? Que o Nilberto falou uma coisa que me chamou a atenção aqui. Rodei muito as beiras de campo, agora, das finais de competição da região norte. O que eu estou observando? E aí vai um alerta para todos os desportistas do esporte amador de Brasília. Estamos se aproximando aquelas pessoas do toma lá, dá cá. Vou te dar um jogo de uniforme, eu quero o seu apoio, vou te dar... E nós temos algumas pessoas que vêm apoiando o esporte como todo há muito tempo, não é de hoje. Então, faça uma reflexão, como o nosso país está hoje e o que nós queremos para aqui a algum tempo. Em 2018 vai definir se nós queremos esses mesmos que tomam lá da cá ou se nós queremos políticas sérias, públicas. Então só é uma dica aí para todos os O nosso recado do desse Distrito ano, que eu Federal. falei que todos os programas eu vou dizer a mesma coisa. Não permita que políticos usem o esporte para se promover. Usem a política para promover o esporte. Muito bem. Fui, galera!